Olá, abençoados! Graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura, bem-vindos, já somos aí uma família, a família da fé, já estamos mais de 24 mil e estamos chegando a 300 ou 400, se não me falha a memória, mas bem-vindos, conforme diz a abençoada Roselita, é a família que mais cresce no Brasil, então se junte-se a nós. Ah, André, como é que eu faço para, eu tenho que mandar uma carta, tenho que ir nos correios? Não, nada disso, é só você apertar aí embaixo, abençoado, inscrever-se, pronto, você vai estar inscrito. Pronto, acabou. Se você quiser um pouquinho mais de luxo, o YouTube vai te dar. Você apertando essa carrapetazinha aí, esse sininho, o YouTube vai te avisar aonde você estiver. Ainda que seja pelo sinal da fumaça, mas ele avisa, a graça pura está no ar. Então se inscreva, deixa o seu like, tá bom, abençoado? Segunda coisa importante, já deixa o seu like, vem coisas boas por aí. Você também pode fazer o seguinte, comentem, porque comentário é muito bom, a plataforma entende que o canal ele está sendo comentado porque as pessoas estão gostando, né? Ou mesmo se você não gostar, se você deixa de gostar também, faz parte, né, abençoado? A gente não pode agradar a todos, só tenha cuidado naquilo que você fala, em suas críticas, né? Não seja, principalmente no que tange a xingar qualquer inscrito nesse canal, eu não vou deixar, tá bom? Mas seja elegante nas suas críticas, ainda que fale assim, esse André é um herege, pronto, não tem problema, já se manifestou, amém, glória a Deus. Então é só você fazer isso, tá bom, abençoado? E compartilhe nas redes sociais que vocês estão inseridos. Bom, queridos, nós temos, o nosso objetivo aqui desse canal é falar a verdade bíblica dentro do templo da Bíblia, dentro do tempo da Bíblia, tá? E nós usamos todos os artifícios que hoje, todas as ferramentas que o mundo moderno hoje nos possibilita para levar essa palavra, porque nós sabemos que é coisa boa, né, pessoal? Se é bom para nós, a gente quer passar também. Então, existe hoje a Rádio Graça Pura, né? Nós temos um livro que eu vou falar daqui a pouco nele, ou seja, de várias maneiras a gente pode fazer isso, né, abençoado? Eu, por exemplo, sempre que eu tenho uma oportunidade no trabalho, alguém me questiona alguma coisa, eu vou lá e falo. E pintou aí umas ideias no passado, eu sempre tive camisetas que falassem sobre a graça, como essa daqui, então eu sempre fazia as apresentações aqui nesse canal, com essas camisas, e acabou chamando a atenção do pessoal. Falou, poxa, André, isso é realmente uma excelente ferramenta para divulgar esse evangelho da graça. Eu falei, é verdade, eu quando boto essas camisas, aqui onde eu moro, eu chamo muita atenção. Então eu vou ali e mostro como nós servimos a Deus com excelência, né? E disso eu não tenho vergonha, porque eu sirvo a Deus com excelência, com a máxima excelência. Eu não sirvo a Deus com o corpo de carne. O corpo de carne é consequência, né, abençoado? Quando você se desvia do mal, é uma consequência de um espírito iluminado, de um espírito bem alimentado. Porque quando o espírito não é bem alimentado, ele fraqueja para a carne. E isso é uma verdade, né? É claro, abençoado, imaginar um espírito que come, também eu não estou sendo literal nessa palavra, mas vocês estão entendendo o que eu estou falando. Então nós usamos todos os meios para divulgar, e um desses meios é essa camisa. Então pintou há um tempo atrás, uns 15 dias atrás, um mês mais ou menos, uma empresa chamada Montinho que me procurou e falou assim, André, poxa, eu estou interessado em patrocinar as camisas que você usa, né? Você só vai ter o trabalho de colocar as estampas, faz as estampas. Se o pessoal lá também teu da sua comunidade quiser também fazer algumas estampas personalizadas, a gente faz, né? Eu achei muito interessante. Então eles entraram com tudo, eles entraram com a camisa, com custo, nota fiscal, parte jurídica, tudo é com eles e a gente só vai somente receber, conforme eu recebi aqui a minha. Eu quero mandar um abraço aí, né? Eu não recebi de graça, tá bom, abençoado? Eu também adquiri essa camisa, porque realmente a gente entende que a empresa tem um custo, enfim. E eu estou hoje aqui para mostrar a vocês. Está aqui, olha, uma das estampas dessa camisa, uma camisa preta, bonita, de ótima qualidade. E está aqui, olha, Cristo voltou e você não viu. Inclusive hoje eu tive no Sacolão, aqui perto de casa, e já fui abordado, né, por uma jovem. O que é isso? Ela perguntou, o que é isso? É uma peça de teatro? É um filme? Eu falei assim, não, isso não é um filme, isso é uma realidade. Né? Uma realidade que mostra que nós estamos dentro da realidade. Eu bati um papo rápido com ela, falei do nosso canal, e ela ficou de assistir, né? Que interessante, né, abençoado? Então, para vocês verem como é que funciona, né, abençoado? E é uma excelente oportunidade que Deus está nos dando aí. Então, abençoado, se você quiser adquirir, temos várias estampas, é só você ir lá no canal, tá, no nosso site, e você vai ver as estampas lá. Se você também tem alguma estampa aí que você queira que a gente faça, né, abençoado? A gente faz por encomenda, não tem problema. Eu levo lá para Montinho, que a Montinho é pronta para você, bonita igual essa daqui. Tá legal? Vai lá, abençoado. Glória a Deus pela sua vida. O outro é o livro. Esse aqui eu tenho muito orgulho, porque
eu tenho visto vidas se libertarem através da leitura desse livro, porque esse livro mostra a história do inferno desde que aconteceu a vinda de Cristo, no ano 70, como ela veio sendo manipulada por esse sistema futurista, né, abençoado, que quer agarrar as pessoas lá dentro para que você não entenda que você é livre para ser e acontecer fora até mesmo de um hall de membros dessas igrejas, tá bom? Porque a grande realidade é essa, né? A gente entende a necessidade de congregar, nós também, em graça, congregamos, tá bom? Mas não da maneira como eles fazem, aprisionando mentes para sugar de vocês a vida que vocês têm. Então, leia esse livro, abençoado. Se você tem dúvidas sobre a palavra inferno, ou se você pensa que a palavra inferno é isso que dizem, você vai ver que não. Tá bom? Então, como é que eu faço, André, para adquirir esse livro? É só você entrar em contato comigo hoje mesmo e faça igual a centenas de pessoas que hoje já estão livres do sistema religioso. Tá bom? Só entrar em contato comigo que eu vou passar aí as informações necessárias. Tá bom, queridos? Vamos lá? Estamos remindo o tempo. O abençoado tem que falar essas coisas, porque essas coisas são necessárias para que a palavra continue correndo. Agora sim, vamos falar do Evangelho da Graça, vamos falar, mais uma vez, da segunda vinda de Cristo, né? E, abençoados, sempre quando eu falo sobre o ano 70, sobre a guerra judaico-romana que aconteceu ali, né, depois, no ano 70 depois de Cristo, no primeiro século, eu sempre falo, morreram mais de 100 mil judeus, na estimativa, que morreram nessa guerra. Essa guerra aconteceu quando as tropas romanas invadiu Jerusalém em um cerco de muito tempo, mais ou menos ficaram em cerco ali 6 meses em cerco da cidade, e conseguiram entrar e derrubar a cidade, e derrubaram o templo, mataram muita gente. Então, a partir dessa data, os judeus foram dispersos pelo mundo. Eles ficaram iguais a ciganos, né? Agora, há pouco tempo atrás, em 1948, né, que a ONU resolveu pegar um pedaço de terra ali da Palestina e falar, não, essa terra aqui vai ser a terra dos judeus, dos israelitas, né? Aí os israelitas começaram a voltar de várias partes do mundo. Então, quando Israel ficou por esse período vagando pela terra, sem um local fixo, eu costumo dizer que houve muitas misturas de raça, né? E aquele povo bíblico já não existe mais. O Israel bíblico não existe mais. É por isso que eu digo que, ainda que eles tentem construir o templo, porque eles estão tentando construir o terceiro templo, ainda que construam, vai servir mais de idolatria. Inclusive, hoje um abençoado mandou para mim um vídeo, né, falando sobre a construção desse templo, que seria o terceiro templo. Vai ser mais ali para questão cultural, questão de turismo, né, para as pessoas verem, mais simbolicamente para Deus. Fiquem tranquilos que não tem valor nenhum. É claro que você vai encontrar os futuristas aí sempre falando isso aí. Então, os futuristas, né, eles tratam a escatologia dentro da Bíblia do presente olhando para o futuro. E nós olhamos a escatologia bíblica dentro da Bíblia e olhamos para trás. Nós olhamos para o passado para entender o futuro da Bíblia e entendemos que o futuro bíblico também é passado. Então, esse passado, ela não é a partir da perspectiva do nascimento de Jesus de Nazaré, como o sistema fez, né? Dividiu a Bíblia, né? Novo e Velho Testamento, pegaram o Novo e dali deram uma nova repaginada sobre as coisas de Cristo, de Jesus, do Messias, né? Botaram o Messias como o Messias do mundo, o prometido para o mundo, e não foi o prometido de Israel, não é verdade? Por quê? Porque as profecias do Antigo Testamento falavam sobre isso. Então, o que eles fizeram? Descontextualizaram o Novo Testamento, e não pode fazer isso. Então, não tem como entender a vinda do Messias se não olhar para trás, se não olhar desde a queda do homem. E isso se quisermos, de fato, entender o que é a escatologia bíblica. Porque se não fizermos isto, olhar para trás, para entender o futuro bíblico, corremos o risco de não entendê-lo como de fato caiu o cristianismo tradicional. Porque ao querer entender o futuro bíblico, eles olham para o presente e apontam para o futuro de hoje. E isso levou eles a erros indescritíveis
até os dias de hoje. E é pensando nisto que eu apresento essa mensagem, indo ao passado para entender o futuro bíblico, conforme eu falei, que é passado também. E hoje vamos falar de um discurso, o discurso de Pedro no dia de Pentecostes, no qual ele disse que o fim dos dias estava chegando. Será que Pedro estava falando para aquelas pessoas? Ou está falando para você nos dias de hoje, dizendo que o fim dos dias estava chegando? Aliás, se você pegar a Bíblia e ler daqui a 1 milhão de anos, ler nesse mesmo texto, vai estar escrito o quê? Que o fim dos dias ainda vai chegar. Então Pedro ele fala de prodígios no céu, sinais na terra, sangue, fogo, vapor de fumo, o sol se convertendo em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Será que ele estava falando dos elementos da natureza? Então, abençoado, é isso que nós vamos ver. E vamos ver isso aí sob essa perspectiva correta, que o futuro da Bíblia está no passado. Então é por isso que eu falo, vem para a graça que eu te explico. Bom, abençoados, então vamos correndo aqui, né? Vamos para a leitura, né? O texto que fala aí. Pedro fala sobre o cumprimento de uma profecia. Está lá em Atos capítulo 12, vamos ler a partir do verso 14, que diz: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Pedro se dirige aos judeus, tá bom, abençoado? Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, porque havia um povo ali que estavam falando em outros idiomas, né? E isso, muitos que estavam ali murmuraram, dizendo que eles estavam embriagados. Por isso que Pedro falou aquilo ali. Como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. O que o profeta Joel disse? Nos últimos dias, abençoado, olha aí, acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E o que estava acontecendo ali? Estava acontecendo o derramamento do Espírito Santo. Só que o derramamento do Espírito Santo não é sob a perspectiva do sistema religioso, que fala que ali falavam em línguas de anjos. Não, ali era um idioma. Aquele que era grego entendia o judeu falar em grego. O bárbaro entendia falar em bárbaro. E assim era os povos orientais que estavam ali, porque vinham muita gente de longe para essa festa do Pentecostes em Jerusalém. E ele diz: os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visão, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas, naqueles dias profetizarão. Não é isso que diz? E profetizarão. E farei aparecer prodígios, aí atenção, em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e vapor de fumo, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, abençoados, a gente observa um texto como esse aqui. Quando a gente estava no sistema religioso, era muito fácil nos manipular. Só que hoje já não é assim, porque em graça somos totalmente textualizados com a Bíblia. Pedro aí está indicando o cumprimento de uma profecia predita lá no Antigo Testamento. É por isso que nós não podemos descontextualizar isto do Antigo Testamento, predita lá pelo profeta Joel. E isso se refere à aproximação dos últimos dias, do fim dos tempos. E quando a Bíblia fala em fim dos dias, no Novo Testamento, atenção, está falando do fim de uma era, o fim de um período, o período da nação do Israel bíblico daqueles dias. Ou seja, tudo que Jesus disse em Mateus capítulo 23 e capítulo 24 estava próximo de acontecer. Além disso, ele continua descrevendo o que aconteceria nesses últimos dias. O que fala ali? Sonhos, visões,
maravilhas no céu, não é isso que diz o texto que acabamos de ler? Fogo, vapor de fumaça, o sol se transformando em trevas e a lua em sangue. E Pedro disse isso, não é isso? Pedro não disse isso aí no que acabamos de ler? Jesus também previu esses eventos, né, surpreendentes, semelhantes ao que Pedro está falando antes de sua vinda. E ali se trata do juízo contra Israel. Veja o que Jesus disse também em Mateus capítulo 24, versículo 29. Está aí para vocês. E diz: logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. E as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Será que Jesus estava falando do cosmos? Será que Jesus estava falando literalmente isso? Ou Jesus estava olhando para o Antigo Testamento? A quem Pedro falou no dia de Pentecoste? Ao povo de Israel. E a quem Jesus estava falando aí nesse sermão, no Sermão da Montanha? Ao povo de Israel. Então, falar de últimos dias, dentro da Bíblia, estava no contexto de Israel. Desde que Deus os elegeu como nação santa no Antigo Pacto, na Antiga Aliança. São linguagens, atenção no que eu vou falar, esse tipo de linguagem são linguagens que desde criancinha todo israelita ouvira falar. Por isso que o povo que escutou a mensagem de Jesus e a mensagem de Pedro entenderam o que Pedro disse. Por quê? Porque era uma expressão comum aos judeus. A primeira menção nas escrituras da expressão últimos dias foi por Jacó, lá atrás abençoado, o pai das 12 tribos de Israel. Mais importante ainda, Jacó estava dirigindo-se aos 12 filhos ou tribos ao falar sobre o mal que aconteceria nestas tribos. Quando? Nos últimos dias. A questão é, como isso se relaciona com a linguagem de Jesus e Pedro ao falar do sol, da lua e das estrelas? Como isso se relaciona ao que Pedro e Jesus falou? E não se relaciona ao que a igreja prega hoje? Porque está no Antigo Testamento. Então a nossa atenção deve ser o quê? Imediatamente aonde? No futuro? Não, no passado. Nós vamos procurar na vida de Jacó aonde tem essa menção. E encontramos isso, sabe aonde? Gênesis capítulo 37, versículo 9 e 10, que eu faço questão de ler com vocês agora. E diz, ali fala o sonho de José, tá bom? E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos. E disse, eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas inclinavam-se a mim. E contando a seu pai e seus irmãos, repreendeu seu pai e disse, que sonho é este que tiveste, hein? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Então, amados, se eu estou aqui tratando de Bíblia, de tradição de um povo, eu não posso querer entender o que ele diz se não for buscar informações no passado daquele povo, para entender o futuro daquele povo. E nem eu posso também da Bíblia e de nenhum livro histórico descontextualizar isto. Se você estiver lendo um livro, por exemplo, que trata do descobrimento do Brasil, como se deu, você não pode descontextualizar qualquer fato daquele ali e olhar para o futuro de hoje e tentar entender aquilo ali. Você não vai entender. Isso é descontextualização. É um crime literário. Aliás, nenhum livro, abençoado, quer seja histórico, você não pode descontextualizar. Pode ser de ficção. Vocês estão entendendo, abençoado? Então, esta descrição do fundamento do Israel nacional como nação, sem dúvida seria uma marca nos corações daqueles que nasceram como israelitas durante o quê? Todo o período de Israel da Bíblia. Isso foi passado de geração em geração. Então, esta descrição basicamente identificou Jacó, sua esposa e as cabeças das 12 tribos como o sol, as estrelas, respectivamente. Vocês estão entendendo, abençoado? Está entendendo como é que a gente começa a entender melhor olhando lá para trás na Bíblia? Então aqui a família de Jacó representava o fundamento de toda a nação judaica
e nada tem a ver com o mundo globalizado de hoje. Esse povo levantado por Deus no Antigo Testamento tinha a certeza e a convicção do seu chamado, da sua escolha. Israel vivia confiadamente que nunca perderiam esse posto dado por Deus, e juntamente com as suas obras lhes assegurava um lugar na eterna terra prometida. Então, eles tinham convicção do seu chamado, até que aparece Jesus, o Messias tão falado no Antigo Testamento. E o que eles fizeram como nação? Simplesmente ignoraram Jesus. Quando Jesus, portanto, falou do sol que escurecia, a lua não dava luz e as estrelas que caíam do céu, ele estava se referindo à completa dissolução do Estado judeu. Jesus não estava olhando para os dias de hoje, Jesus não estava olhando para o cosmos, Jesus não estava dizendo que iria acontecer aquilo de fato literalmente. Ele estava falando da destruição do Estado judeu bíblico. E esse povo bíblico tinha muita relação com a história, porque foi um povo que surgiu de maneira sobrenatural na terra. E qualquer que ligasse as suas raízes, eles ficavam atentos, eles ficavam observação, pessoal. E Jesus foi o mais eminente em sua época, tanto que o povo tratava como o povo de Israel chamava Jesus, Rabi, profeta, Messias, né? Mas os grandes do judaísmo o desprezavam. E Pedro também usa desse mesmo argumento profético judaico em seu discurso no Pentecostes, ou no Pentecostes, né? Anunciando que os últimos dias para essa nação bíblica tinha chegado, tinha sido decretada por Deus lá no Antigo Testamento, em todo o Antigo Testamento. E o evento que aconteceu neste ponto foi o sinal principal para o início de tudo. Tanto que alguns anos mais tarde, Israel bíblico foi totalmente destruído, no ano 70. E é isso que pregamos que foi no ano 70, no primeiro século, que se estabeleceu a vinda de Jesus. E a vinda de Jesus nunca foi uma vinda como hoje o cristianismo tradicional, embebedado por suas loucuras futuristas, ensina. A vinda de Jesus nada mais, nada menos foi do que o fim desse período de Israel, da nação judaica que entrou no mundo de maneira sobrenatural e estava saindo do mundo de maneira sobrenatural. E após o fim desse período, foi a entrada do mundo do reino de Deus. Então, isso que eu estou trazendo para vocês, queridos, é escatologia bíblica. Não é nada tirado da minha mente. Nem muito menos aqui eu estou procurando assuntos hoje no presente, como hoje o abençoado mandou lá no WhatsApp para mim, falando sobre a construção do terceiro templo. Eu não estou aqui arrumando assunto para isso, ou muito menos falando do futuro e querer linkar essas coisas com as escrituras. Logo, Jesus como Pedro, como todos os escritores bíblicos, quando se referiam aos últimos dias, estavam falando desse ponto dentro da Bíblia. Dentro da Bíblia. E o que é significativo sobre a afirmação de Pedro? É que ele estava afirmando que eles estavam nos últimos dias. Veja lá, Atos capítulo 2, eu separei aqui, versículo 16 e 17. Pedro estava se incluindo nesses últimos dias. Estava lá, e todos aqueles estavam escutando Pedro. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E é o que estava acontecendo a promessa. O escritor de Hebreus, ele também expressou esse sentimento idêntico ao começar o seu discurso, comparando a antiga aliança com a nova aliança eterna. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Vamos ler. Que diz: havendo Deus, olha aí, antigamente falado muitas vezes, olha aí, e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós, olha aí, o escritor de Hebreus, que para mim é Paulo, ele diz, olha, a nós, ele está se incluindo, e a quem estivesse lendo aquela leitura de Hebreus. A nós, falou-nos nestes últimos dias, pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo.
Então, o escritor de Hebreus disse que eles estavam incluídos nesses últimos dias. E se isso aqui fosse para o futuro de hoje, nenhum desses escritores que eu mencionei até aqui falaria isso. O escritor diz, nos últimos dias, ele confirma, sem qualquer especulação, queridos. Aqueles no primeiro século acreditavam que estavam nos últimos dias. E certamente os escritores do Novo Testamento estavam muito conscientes das suas passagens. Nós não estamos vendo isso? Eles estão se envolvendo nos últimos dias de Judá e de Jerusalém. Não é o fim do mundo. Isso não deixa dúvida, meus irmãos. Porque muitos teólogos do sistema religioso afirmam que eles tinham essa expectativa. Já ouviram eles falar sobre isso? Não, que eles tinham essa expectativa, eles estavam recentes à morte de Jesus. Amados, isso não pode ser uma pura especulação. Não pode ser. Eles sabiam o que estavam dizendo. Portanto, é seguro e lógico dizer que os escritores do Novo Testamento acreditavam que estavam nos últimos dias da era judaica. Veja, o escritor de Hebreus também, mais uma vez, confirmou isso. Aonde? Agora no capítulo 9, versículo 26. Vamos ler. Que diz: de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou, para quê? Para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Paulo também falou sobre essa expectativa que ele também tinha, que ele estava vivendo no final da era judaica. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Vou colocar para a gente ler. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. É 1:10 ou 10:11? Deixa eu ver aqui. É 10:11, abençoado. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 11 diz: ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso. Olha aí, olha só o que Paulo está dizendo, abençoado. Tudo isto lhes sobreveio como figuras. Que figuras é essa? De hoje? Figura do passado. E estão escritas para aviso nosso. Aonde está escrito, Paulo? Nas profecias, nas escrituras. Para quem já são chegados os fins dos séculos. Todos esses versículos abençoados que estamos vendo colocam todas essas pessoas na cena do fim dos séculos. Dentro do contexto do Antigo Testamento, dentro das profecias, como as de Joel, citada por Pedro no começo dessa mensagem. Então, tanto as figuras simbólicas que representavam a nação de Israel bíblico, como José e seus filhos, tudo isso estava sendo representado nesse fim iminente que se aproximava do fim de Israel bíblico. E Paulo, nesse verso que estamos lendo aí, está para nós aí, está descrevendo a história dos judeus e sua rebelião contra Deus no deserto. Paulo está falando sobre isso. Não devemos ignorar o fato de que Paulo, ao discutir a antiga rebelião que ocorreu no período de 40 anos, tempo de uma geração, entre a concessão da antiga aliança e a entrada na terra prometida, né, o período que o povo caminhou no deserto quando saiu do Egito, os 40 anos, Paulo está falando sobre isso. Ele está descrevendo esse fato. Ele está falando sobre essa rebelião que levou o povo de Israel a vagar no deserto durante esse tempo. Ele diz que esse período é o mesmo em que eles lá, agora Paulo escrevendo, estavam passando. Ou seja, a doação do Novo Testamento e a entrada na terra prometida celestial. Está entendendo, abençoado? Ou seja, um período de transição. E tudo isso ocorreu, e mais uma vez eu te falo aonde? No ano 70. Com o quê? Com a entrada das tropas romanas, destruindo Jerusalém e pondo abaixo o templo de Israel. Não tem como nós descontextualizar isso aqui. Estamos presos nisso aqui. Veja o que Tiago também disse a respeito dos judeus que não se converteram, né, a Cristo. E ele também se coloca nessa cena. O mais impressionante é isso, que todos os escritores do Novo Testamento se colocam na cena como os últimos dias. E isso não tem nada a ver com os dias de hoje. Aliás, nenhum deles estão vivos hoje para contar a história, né? Então, por que eles se colocaram na cena? Está ali. E diz o texto: eia, pois, agora, vós ricos, chorai e pranteai
por vossas misérias que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunha contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Aí olha só o que Tiago fala: entesourastes para os últimos dias, se colocando na cena. Eis que o jornal dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e por vós diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente vivestes sobre a terra, e vos deleitastes, cevastes os vossos corações, como num dia de matança, condenastes e matastes o justo, né? E ele não vos resistiu. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para fazer da terra uma desolação e exterminar dela os pecadores. Porque as estrelas e constelações dos céus, olha aí, não darão a sua luz. Está falando do fim da nação. Lembra do sonho de José? Como ele comparou as tribos de Israel, como a lua, o sol e as estrelas? E é isso que Tiago está falando. É isso que Tiago está falando. Está entendendo, abençoado? É Isaías, né? Isaías ou Tiago? É Tiago. Desculpa, abençoado. Tiago 5, 1, 9 e 10. Deixa eu ver. Diz ali que o fruto da terra aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. E ele encerra aqui: eis que o juiz está à porta. Deixa eu ver se é essa daqui. Está aqui. Está aqui, abençoada, a parte que faltou. E diz: sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Então, não tem como a gente descontextualizar uma parte do texto onde vem Jesus dizendo algo sobre que dá uma possibilidade de pensar que seria para os dias de hoje, se todo o contexto bíblico está no passado. Se tudo isso que está sendo falado, conforme eu coloquei Isaías ali, sem querer, né, porque não era o tema, mas falando o quê? Uma linguagem de figura que simbolizava as tribos de Israel. Então essas expressões colocam todos os que leram ou ouviram Tiago na cena do fim dos dias. Logo, o que nos vem à mente é o quê? Que a vinda de Cristo está relativamente ligada à destruição do Israel da Bíblia. E ele diz ali: entesourastes para os últimos dias. Uma referência clara aos principais do judaísmo daqueles dias. E que Jesus também falou as mesmas coisas. Claramente Tiago aí ensinou que esses homens estavam nos últimos dias. E para provar isso com mais autoridade, Tiago declara que a vinda do Senhor estava se aproximando e que o juiz estava de pé na porta. Isso, meus queridos, corresponde muito bem com a declaração anterior, declarando que os judeus não crentes estarão nos últimos dias prontos para o abate ou a morte. E Judas também descreveu, sobre o mesmo grupo de judeus incrédulos. Ele também fala desse período, embora ele usou uma frase interessante e diferente, que eu destaquei aqui. E está lá, que é Judas, lá no capítulo 1, que só tem um capítulo, né? Versículos 17 e 18, que diz: mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos, ele já não usou dias, ele já usou tempo. E eu vou explicar essa palavrinha em grego aí que é cronos, tá? Haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Amados, a palavra tempo citada por Judas nessa passagem é a palavra grego cronos. Essa palavra ela é empregada em várias situações
quando se refere a tempo. Atenção! Porém, nunca em situação de um tempo de duração indefinida. Ele não pode ter mais do que 100 anos. Eu vou explicar por quê. Para você ter uma definição melhor sobre essa palavra em grego aí, tempo, tá, que é cronos, ela quer dizer o tempo de vida que Deus deu soberanamente a um ser humano. Pegou o corte aí? Então, achar que esse tempo aí dure 2000 anos, como espera o sistema religioso, o cristianismo tradicional, é um desvio textual muito grande, um crime contra a humanidade. E é isso que tem se tornado, infelizmente, o cristianismo tradicional. É isso. Ao separar a escatologia da Bíblia, ao descontextualizar a escatologia bíblica, conseguiu levar ao mundo ao medo e ao engano. Por isso que reis, presidentes, governantes se ajoelham perante o poder que está nesta e em todas as doutrinas de lá. Essa semana nós tivemos aí, um caso aí, do nosso presidente, Ele levou lá o abençoado lá, tanto um padre como um pastor, para a comitiva dele para ver a rainha. Por que isso? É claro que estão em campanhas políticas. Não quero falar de campanha política, nem muito menos aqui tecer críticas a ninguém. O fato é que reis, presidentes se curvam a estas entidades, que estão na terra enganando há 2000 anos. Então, abençoados, estamos chegando ao fim de mais uma mensagem, e a conclusão que tiramos dessa mensagem aqui é que a vinda de Cristo está ligada diretamente aos eventos que ocorreram antes do ano 70 depois de Cristo. E o seu auge atingiu justamente em cheio quando a cidade de Jerusalém foi destruída pelo exército romano e a derrubada do templo. Esse foi o fim do Israel bíblico, o fim dos dias do Israel bíblico naquele tempo. Nós vimos que todo o Antigo Testamento, em suas profecias sobre o fim dos tempos, se referia ao fim eminente da nação escolhida de Deus e a entrada de novos céus e nova terra. O fato é que durante todo o Antigo Testamento, quem conhece sabe o que eu estou falando, Deus tentou de todas as formas remediar algo com Israel, e Israel sempre profanava as coisas do Senhor. Chegou ao ponto do Senhor dizer que não ia mais estabelecer aliança com esse povo, que o mataria, que o destruiria da face da terra. E foi isso que aconteceu. Então, quando chegou o fim desse tempo, que se referia ao fim iminente dessa nação, a nação escolhida de Deus, e a entrada de novos céus e nova terra, ficou decretada a entrada do reino de Deus no mundo. Então, ao examinarmos os textos do Novo Testamento, notamos que todos os escritores que escreveram no Antigo Testamento se colocaram também naquele exato momento dos fins dos dias, fim dos tempos, ou como queiram, últimos dias. Inclusive, Pedro identificou a profecia de Joel sendo cumprida no dia de Pentecostes, colocando-se definitivamente também no fim dos dias. Portanto, a vinda de Jesus nunca esteve ligada ao fim do mundo cosmos, e sim ao pacto da lei e à entrada no mundo de estados eternos, ou seja, a graça eterna e o seu reino no mundo. Bom, abençoados, eu vou ficando por aqui. Graça e paz aí. E até a próxima mensagem. Lançamento! Já chegou nossas camisas estampadas com frases em graça. Agora você já pode mostrar ao mundo o verdadeiro evangelho através das nossas estampas. Além de camisas, temos uma coleção inteira feminina: moletons, bonés, canecas, aventais, posters e muito mais. Confira no nosso site. Acesse lojadobem.shop, lojadobem.shop e confira. Agora você já pode sair por aí impactando na sua cidade. Graça pura, fazendo a palavra correr. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e suas manipulações dentro das igrejas. Adquira hoje mesmo.